Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E, gente, eu vou começar confessando uma parada. Que existe aquele papo, né? Que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais disputado do mundo, que todo jogo é difícil. Eu não acredito nisso não, cara. Acredito que a Premier League é muito disputada, a Bundesliga na Alemanha é extremamente disputada. O campeonato americano, a Liga Americana, MLS, também é uma liga extremamente disputada. Porque eu acho que a partir do momento que a gente pensa em disputa, eu acho que a gente pensa num nivelamento de níveis. Nivelamento de níveis é foda, mas o nivelamento técnico ali entre as equipes, sabe? Eu acho que existe uma diferença da primeira prateleira para a segunda prateleira do Campeonato Brasileiro, segunda prateleira para a terceira prateleira do Campeonato Brasileiro. Eu não sou arrogante a esse ponto de acreditar que todos os times têm o mesmo nível. Flamengo e Cuiabá são níveis extremamente diferentes. América e Juventude são níveis diferentes, mesmo sendo times que vêm da Série B. É uma América mais organizada, uma América com peças melhores. O Atlético realmente vai enfrentar um time pior. Mas eu acho que entra outro ponto que traz um equilíbrio e traz alguns fatores que são muito curiosos para o jogo, que o Brasil é um país muito grande, né, cara? O Brasil é um país, gigantesco, é um país com medidas continentais. E quando você tem uma série de situações assim, envolvendo o país e algumas questões geográficas, eu acho que o equilíbrio que não existe entre os jogadores, entre a comissão técnica, entre os profissionais, acaba se tornando um equilíbrio por fatores que não se esperava. Viagens muito desgastantes. Por exemplo, o Atlético acabou de jogar na Ressacada. Ressacada é um estádio que tem um dos ventos mais fortes do Brasil. Do Alfredo Jaconi não é diferente. Para quem tem mais ou menos minha idade, 25, 26 anos, cresceu vendo um Juventude campeão de Copa do Brasil no Maracanã em cima do Botafogo, cresceu vendo um Juventude frequentando a Série A e em vários momentos fazendo resultados extremamente expressivos. Já viu o Juventude golear Flamengo, já viu o Juventude golear Fluminense, já viu o Juventude ganhar bem de São Paulo. Era um time que tinha, acho que era Leonardo Mandi ou Leonardo Mansi da Silva no ataque, mas tinha Naldo, que fez sua carreira toda na Alemanha também. Tinha alguns nomes bem interessantes assim. Então, mesmo não sendo o time que vai fazer grandes investimentos, mesmo fazendo o time que não vai ser aquele que a galera olha e fale, caralho, é o Juventude. Não vai ser esse time. Mas vai ser um time extremamente físico. É o perfil do clube. Um time extremamente físico, um time extremamente competitivo. Luta por cada bola. Tinha um volante, Lauro, acho que fez mais de 500 jogos pelo Juventude. Acho que era Lauro o nome. Era um cara, insuportável de enfrentar. E o Juventude retorna à Série A depois de algumas temporadas nas divisões inferiores, né? Acho que mais de 10 anos fora da Série A. E eu vou falar pra vocês, cara, eu acredito que seja um Juventude que venha pra ficar. Quando a gente vê aquelas previsões de campeonato brasileiro, a gente vê o Juventude sempre ali na briga pra não cair, eu acho ok, antes do campeonato, botar um time pra não cair mesmo. Porque é uma situação assim de um time enfraquecido, a maioria não conseguiu acompanhar bem o Juventude. Não vamos ser falsos aqui, comentaristas, repórteres não acompanham todos os times da Série A. Então times menos expressivos, com menos relevância, como o Juventude, acabam sendo deixados de lado. O Atlético, na maioria das vezes, é deixado de lado. Mas voltando ao papo da geografia, né? O Atlético vai jogar 18h15 contra um Juventude no Alfredo Jaconi. Não sei se vai ter neblina, mas certamente vai ser muito frio. É um estádio que a torcida fica muito perto, não vai ter presença da torcida, né? Acho que já é um fator a ser levado em consideração. Mas é um jogo difícil, cara, é um jogo difícil. Vamos lembrar esse comecinho de temporada do Juventude, obviamente não acompanhei a fundo, mas dei uma estudada. Foi um Juventude que não chegou na final do Campeonato Gaúcho, mas teve jogos muito bons na sua campanha. Ganhou principalmente da dupla Grenal, né? A final foi Grenal, mas o Juventude ao longo, principalmente da primeira fase, ganhou da dupla Grenal. 1-0 contra o Inter, jogando no interior do estado, né? Afinal, o próprio Alfredo Jaconi vai voltar pro jogo contra o Atlético, vai voltar para um momento muito especial do clube, que é esse retorno para a Série A.
Então o Juventude estava jogando em outras canchas, em outros estádios, e ver esse enfrentamento do Juventude contra Grêmio e Inter me deixou uma pulga atrás da orelha e pensando o seguinte: esse time pode ser sim uma surpresa no campeonato, cara. É um time em estádios menores, se fecha, tenta manter uma segurança defensiva muito grande, trouxe alguns nomes mais experientes para sua defesa, como o Rafael Foster, que jogou ano passado pelo Botafogo, se eu não me engano, foi até um pedido do Autuori. Então tenta se fechar. Marcelo Carné considera um bom goleiro da base do Flamengo, considera um goleiro interessante. Então vai ser difícil entrar na zaga do Juventude, vai ser difícil agredir o Juventude. Falei boa parte da semana que acredito que o jogo contra o Avaí vai ser muito semelhante, mas acho que o Atlético não vai ter o conforto para chegar tantas vezes no gol do Alviverde, gaúcho. Acredito também que a gente precisa tomar muito cuidado com as escapadas em velocidade. Juventude é um time que vem se reforçando para a disputa da Série A, acredita que precisa de mais nomes, trouxe, por exemplo, o Chico Son, né, que estava no Atlético Goianiense, o coreano lá. É realmente coreano, não é preconceito não, o cara é realmente coreano. E a partir disso aí, é um time que vai se estabelecendo, vai ganhando mais força. O Robertson, que inclusive fez um gol na gente, vestindo a camisa também do Atlético Goianiense, voltou ao Juventude, é um cara que está lá, mas tem alguns nomes que já estão no clube que são bem interessantes. Castilho, volante de controle, pifador, tenta sempre postar num jogo em profundidade. O experiente lateral Eltinho, que é o cara das bolas paradas. As escapadas em velocidade pelos lados. Não sei se o Wesley, que era do Ceará, não sei se a galera lembra, vai continuar de titular, mas tem o Capixaba, que fez um belíssimo campeonato estadual. Tem o Marcos Vinícius, que incomodou muito os principais times. E é sempre esse jogo profundidade, sempre botando os pontos em confronto, sempre botando os pontos para correr. E a partir desse momento de enfrentamento, de botar os pontos para correr, eu fico preocupado porque a zaga do Atlético é uma zaga boa, mas não é uma zaga rápida. Então não sei se elevar as linhas vai ser algo bom. Não sei se elevar as linhas vai ser algo bom. Talvez ser o Atlético que foi na temporada passada, com as linhas baixas, e o Atlético também tentando essa estratégia do Juventude, abrir mão da bola e falar: Juventude, é contigo. Não sei se o Juventude vai agredir. Um Juventude que virou contra o Cuiabá, né? Mas acabou sofrendo um empate no final. O time fez um bom jogo na Arena Pantanal. Dois times que estavam subindo, né? Um jogo assim de novatos na Série A. O Juventude nem lembrava como era jogar na Série A. Mas foi um bom jogo. Acho que em vários momentos o Juventude foi realmente melhor. Saiu perdendo, conseguiu a virada. Matheus Peixoto, outro nome bem interessante, já fez gol na primeira rodada. Um cara assim que poderia tranquilamente estar no elenco do Atlético como uma opção de ataque, já foi muito importante no acesso do RB Bragantino. É uma comissão técnica que eu considero que tem ideias interessantes. Por exemplo, contra o Cuiabá, quem comandou a equipe foi o saudoso Eduardo Barros. Então vejo o Atlético indo enfrentar uma situação de frio, de neblina, de um estádio complicado que o outro time usa muito ao seu favor. Vejo o Atlético indo enfrentar um time difícil, cara. Juventude é difícil, assim. E eu acho que o jogo contra o Avaí ensina muita coisa. O Atlético não pode dar os deslizes defensivos que deu, porque a gente vem acompanhando ao longo da temporada. Quanto mais o Atlético desliza defensivamente, toma porrada. Quanto mais o Atlético não consegue garantir o clean sheet, o não levar gols, se fode na temporada. É um time que tem muita dificuldade ofensiva. Produção ofensiva do Atlético é ótima, mas o que é produção ofensiva? Gerar chances. Mas a partir do momento que gera chances, é uma dificuldade imensa de botar essa bola dentro do gol que eu não entendo. Então fica aí o questionamento, a provocação, a abordagem para o Atlético não sair fazendo o que fez na temporada passada, né? Deixando pontos em sequência, principalmente nesse começo, principalmente nesse primeiro turno. Historicamente é um time que deslancha na segunda metade da temporada, mas é um time que ano passado ficou uma sensação muito amarga na boca, um gosto muito ruim, de uma frustração ao ponto de poderia ter sido diferente, poderia ter sido uma classificação para a Libertadores, uma terceira classificação para a Libertadores seguida, mas não foi. Então, pensando em algumas peças, começaria o jogo com o Cittadini, começaria o jogo com o Canezinho, começaria o jogo com o Carlos Eduardo.
Acredito que com esses jogadores o Atlético se mantém mais competitivo, o Atlético se mantém mais pronto para duelar, principalmente contra times que têm esse jogo mais físico. Se você for enfrentar o São Paulo, você vai precisar ser muito inteligente. Mas se você for enfrentar a Juventude, Cuiabá, América Mineiro, sei lá, Sport, você vai precisar ser muito valente. Eu espero ver um Atlético mais valente ganhando mais divididas, porque os caras vêm com uma fome pra cima de nós